Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal de casa, está me ouvindo? Então vamos fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Jerônimo, Santo Agostinho, Nossa Senhora da Abadia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu enviei ontem um arquivo das 2 páginas, esse arquivo, de uma certa forma, ele é um resumo dessas páginas, essas primeiras páginas que nós vimos. De que maneira? Ela mostra, então, mais ou menos esquematizado, a cronologia de Paulo, tanto a que está nas suas cartas, especialmente as cartas proto-paulinas, quanto a forma que está no Atos dos Apóstolos. Então, se a gente for olhar, mais ou menos, nós temos aqui no começo a conversão perto de Damasco, que está de forma implícita em Gálatas 1:17c, e lá em Atos está no capítulo 9, versículo 22. Então, de que jeito que está aqui? Então, os fatos, como eles foram acontecendo, mais ou menos equiparados entre as cartas e os atos. Então, notem que na onde estão os atos, eu só coloquei o 9, quer dizer, porque aqui é só os atos apóstolos. Do outro lado, como é as cartas, então aí eu escrevi, né? Qual carta que está falando isso? Então, vamos aí, ó, com Arábia, retorno de Damasco. Aí isso não tem lá no Atos dos Apóstolos. Mas aí, a fuga de Damasco tem correspondente lá em Atos. Quem tem a Bíblia Jerusalém, acho que é a Ave Maria para estudos também, ela traz, né, do lado os comparativos, né? Então, isso também já ajuda bastante. Para que isso aqui? Mais ou menos para ajudar vocês a perceber de que forma, porque Paulo é um homem que andou demais, né? Então, por onde que andou, de que forma que andou, aí vocês precisam do quê? Para dar uma olhada dos mapas. Aqui no material nós temos alguns, mas especialmente olhar os mapas para ver então, esses lugares. E a gente olha aí. Primeira missão, Antioquia. Então, nessa primeira missão, nós temos depois, a partir do capítulo 13, aí a segunda missão, e depois, lá do outro lado, a terceira missão, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá certo? Então, é um material que nós vamos resumir aí praticamente 50 páginas em 2 páginas. Então, vai ajudar vocês, e até é bom vocês fazerem o quê? Ir conferindo para ver se está de acordo, né? Porque o material é preparado com a junção de materiais, aí tem sempre alguma divergência. Vocês podem olhar, eu coloquei na apostila a data do martírio de Paulo, 67, porque eu peguei no Missal Romana, nova edição. Mas são pouquíssimos livros que tratam essa data, 67. A maioria é 64. Então, fica essa proximidade de datas. Tá certo? Nós vamos lá para o nosso material, hoje, a partir da página, que a gente pode até dar uma olhadinha, da página 42. Certo? Antes disso, falar rapidamente, eu já comecei a elaborar a prova para vocês e eu vou mandar a avaliação. Vocês vão ter mais ou menos uma semana. Então, eu vou mandar a avaliação lá pelo dia 21, mais ou menos no dia 21 do mês
de setembro, e vocês têm que me devolver até no dia 29. Eu acho que dia 29 de setembro é uma segunda-feira. Então, por que eu dia 29? Porque deu o fim de semana, né? Que daí dá para aproveitar o fim de semana estudando, às vezes não tem como no meio da semana, mas aí, então, nesse dia 20, 21 eu já encaminho. As aulas do dia 24 e 25 é a aula de matéria dessa primeira avaliação, então vocês esperam passar pelo menos até o dia 25 para me enviar a prova. Tá bom? Então vamos lá. Bom, se falamos que Paulo tem a sua principal ação, e que foi evangelizar os povos, os gentios, né? Os pagãos. Então, dentro disso, ele que já era da diáspora, quer dizer, já não pertencia, não estava dentro do território de Israel, ainda teve essa missão de ir para mais longe. Formou algumas comunidades, e outras comunidades ele passou, que não foram formadas por ele, e até escreveu para comunidades que ele não formou. Por exemplo, os romanos, né? Os romanos, a comunidade, a igreja de Roma, não é uma comunidade que ele formou, mas ele escreve aos romanos, escreve em grego. Vamos lá. Então, 42, os perigos da estrada. Segundo Coríntios 4, 7, aí nós podemos olhar essas citações, e também segundo Timóteo. Vejamos, nós temos aqui uma carta proto-paulina, e nós temos uma carta, nós vamos ver ainda mais à frente o que é isso, proto-paulina, deutero-paulina, escrito-paulina, mas nós temos aqui, então, estes relatos. Normalmente, o que nós temos da cronologia paulina são as 7 cartas proto-paulinas. Que vocês está mais ali, acho que a partir da página 50, essa classificação, e que vem a questão das autenticidades das cartas. Mas as grandes estradas romanas com pontes não ofereciam muito perigo, mas sim as estradas secundárias. As viagens, em geral, eram feitas a pé, e às vezes ele se associava a caravanas de mercadorias nas estradas militares e comerciais. Menos cansativas são as viagens por mar. No trecho de 2 Coríntios 11, 22 a 32, Paulo nos apresenta 24 perigos. É a imagem do apóstolo servo de Cristo, atribulado e perseguido. Então, retomando o que nós vimos na aula passada, de um exímio perseguidor, ele passa a ser um grande evangelizador. Então, ele vira completamente, e aí é onde vem a questão que isso quem nos dá essa grande diferença entre os dois é o Atos dos Apóstolos, e aí por isso pode ser dessa forma, ou São Lucas quis engrandecer mais o lado perseguidor para depois mostrar de fato que ele se tornou um grande evangelizador, e neste ponto nós ninguém podemos negar a sua forma de evangelizar. Então, Paulo, ele passa a ser este servo e a correr todos esses perigos. Vale lembrar que eram imensos os perigos. Perseguir, ser assassinado, ser saqueado, entre outras questões que havia durante este percurso. Vamos lá para o 4.1.2, Antioquia como centro missionário. A cidade de Antioquia, ela vai ter uma grande importância na vida de Paulo. Então, dentro de tudo isso que nós vamos estudar na teologia paulina, das cartas do Corpus Paulino, então nós vamos ver a ação, sempre Antioquia como quase que uma cidade refúgio, uma cidade de um ponto centro, que ali recarregava as energias, era ali que se encontravam, era ali que partiam, como todo esse processo da sua vida de evangelização. Então, Antioquia era a terceira cidade do Império, depois de Roma e Alexandria. Então, nós temos aqui 2 cidades importantíssimas. Roma, que era a capital do Império, e Alexandria, que dentro de toda a cultura grega tinha uma grande importância.
é em Alexandria, em que passa a ter, onde acontece, a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Como se chama essa tradução? A tradução dos 70. Deixa eu ver. Então, a tradução dos 70, ou a Septuaginta. Então, essa tradução, que é a tradução que nós vamos, que a Igreja Católica, ela assume principalmente o texto do grego, até os nomes dos livros, nós herdamos foi do grego e não do hebraico, especialmente os 5 primeiros livros do Pentateuco. Então, nessa absorção, nessa estrutura, então, a Alexandria, ela tinha sua grande importância. Então, dentro das cidades importantes, Roma, capital, Alexandria e Antioquia, a outra cidade. Depois nós temos outras, né? Mas essas as principais. Então, ela está situada à margem do rio Oronte, é um nó comercial entre as rotas que vêm da Ásia Menor e as que vão dos países do Oriente. Então, essa cidade, como eu disse, não só é importante comercialmente, mas também para a ação missionária de Paulo. No terceiro ponto, que nós temos na apostila, a evangelização da Europa. Segundo Atos, a partida para a Europa só aconteceu depois da Assembleia de Jerusalém, ou Concílio de Jerusalém. Ou seja, o mandato missionário dos gentios, Paulo teria recebido das colunas da Igreja-mãe. Em Jerusalém são resolvidos os problemas surgidos na primeira viagem. A estrada para a evangelização dos pagãos se abre sem impedimentos. Assim, Paulo pode ir à Macedônia e à Cássia, tornando-se chefe da missão. Então, a partir desse momento, desse encontro do concílio, em que se resolvem algumas questões necessárias, então ele vai partir então em missão, diretamente passando então pela Ásia, chegando aonde a Grécia, a Caia. Nós temos aqui também, esta posição foi duramente contestada, sobretudo pelos biógrafos e cronólogos de Paulo Burcan, e a opinião que até a primeira viagem aconteceu depois da Assembleia, porém esta postura não foi seguida por ninguém. O problema, então, é a cronologia da segunda viagem missionária, que sustenta a hipótese da antecedência em relação à Assembleia de Jerusalém. O resultado da discussão será sempre o meio hipotético. Então, nas Sagradas Escrituras, infelizmente, muita coisa não nos podemos dar certeza. São hipóteses. Então, coisas que a gente, pela proximidade dos fatos, pelo entendimento de muita coisa, então se estabelece, ou pelo menos se aponta este caminho. E aí os exegetas vão assumindo as posições, descartando umas e aceitando outras, como foi o caso da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus tinha até pouco tempo como carta paulina, mas com os avanços dos estudos percebeu que não era. Alguém apontou isso. E foi todo mundo concordando com essa. Hoje, Hebreus não está entre as cartas paulinas. O livro que eu não trouxe aqui hoje, ele é As Cartas de Paulo, volume 1, volume 2, volume 3. Nele ainda, Hebreus está dentro das cartas paulinas. Mesmo que ali já vá apontando que pode não ser. Mas nós temos, então, essas hipóteses. Né? Então, hipóteses nós não podemos colocar como algo certo, né? Então, somente a terceira viagem, aqui no meio da página, missionária, termina em Jerusalém sem envolver Antioquia. Lucas não fala, por exemplo, de visita intermediária que Paulo fez a Corinto, saindo de Éfeso. Certamente houve outras viagens intermediárias não conhecidas. Então, nós temos como viagens missionárias 3, mas são 4 viagens. As 3 missionárias e a última, que é a viagem para a prisão e a morte em Roma.
Mas, quando a gente vai falando dessas viagens, então, o que se acredita? Porque nas cartas cita ainda em alguns lugares em que nos atos não estão. Né? Os atos, eles estabelecem mais ou menos esta ordem das viagens, como nós vamos ver aqui na frente apostila. Mas as cartas não, as cartas são colocadas de forma aleatória. Então, foi pincelando, buscando entre elas, estabelecer uma cronologia paulina. E aqui no caso, então, há essa possibilidade que além dessas viagens, teve outras viagens que não foram relatadas. Virando a página, quer dizer, no finalzinho aí da primeira página, no ponto A, nós temos alguns argumentos que é importante a gente falar aqui. Ao longo do período entre a vocação, por volta, então, do ano em que acontece que a morte de Jesus, então, logo depois, passado um pouco de tempo, então, aonde começa, podemos dizer, a vocação de Paulo, onde acontece a conversão, e como eu disse para vocês, a palavra grega usada para conversão significa, não é simplesmente eu passar, quando a gente vai ler nos textos bíblicos, quando Jesus chama, quando um chama, outro chama, parece assim, tão automático, né? Falou, pronto, já segue. Então, a conversão de Paulo é algo muito dolorido. É como se pegasse e virasse do avesso. Né? Então, é algo muito mais difícil de se entender como foi esse processo. Nós vimos visto que o evento em Damasco acontece, passa-se uns dias, aí o encontro com Ananias, desse encontro, vai, então, quer dizer, foi todo um processo de conversão. Né? E este processo de conversão, ele não é igual para todo mundo. Né? A gente pode olhar e observar especialmente os próprios apóstolos. Eles caminhavam com Jesus, seguiam a Jesus, mas tinham uma dificuldade imensa de entender o que Jesus estava falando. Quando, por exemplo, algumas pessoas, igual aquela mulher do capítulo 7 de Marcos, a Sírio-Fenícia, ao ver Jesus e perceber, foi quando ele vai falar com ela, que ela vai falar com ele, aliás, para curar a filha, ele fala que não pode, porque não convém alimentar os cachorrinhos, e aí ela, com toda a fé que ela tinha, ela disse, não, mas basta as migalhas. Então, processos são diferentes. Né? Aqui também nós podemos perceber isso em Paulo. Então, o processo de Paulo é um processo muito doloroso, difícil, esta conversão. Até porque um homem letrado, entendido da lei, que estudou com Gamaliel, que fez todo esse processo, que era um judeu irrepreensível, que seguia de total forma a tradição judaica, passar a viver e pensar de um modo diferente não deve ser muito fácil, não é? Então, isso tudo faz parte desse processo de Paulo. Então, quais são as nossas ponderações aqui? Há um longo período entre a vocação e a Assembleia de Jerusalém. Então, nós temos aí mais ou menos, dentro de um período e outro, uns 15, 16 anos. Então, teria Paulo esperado a idade de mais ou menos aos 55 anos para empreender a viagem à Europa, quando o homem já era considerado quase idoso? Então, são essas as questões levantadas para a cronologia apresentada. Paulo tinha projetos, inclusive, de ir à Espanha. É possível que esse projeto tenha sido madurado tão tarde? Há uma hipótese da vinda para a Assembleia de Jerusalém a partir de Corinto, cujos traços da tradição estão em Atos. Se vocês depois vamos ver o mapa mais à frente, a gente vai perceber isso, que seria uma hipótese mais lógica do que a outra, mas como que isso dá pela cronologia, pelos textos e pela forma como está relatado nos Atos. O outro ponto, Paulo chega a Jerusalém como missionário de sucesso e fundador de comunidades. Assim se compreende a ideia de organizar a coleta entre as comunidades por ele fundado. Por isso, a coleta não é mencionada em 1 Tessalonicenses, pois esta já tinha sido escrita. Então, são as formas. É interessante, né, nos estudos bíblicos, por exemplo, há professores que passam a vida inteira estudando
um trecho de uma carta, por exemplo. Nós temos a Bíblia Peregrino, o Sheik, que é o seu organizador, ele estudou os livros sapienciais, ele se dedicou a isso, né, bastante, a vida inteira, para chegar a esses conhecimentos que às vezes a gente lê aqui em 40 minutos, né? Então, são questões bem complicadas, mas que vai nos ajudando a compreender, então, as posições e as formas como nós temos no nosso material. 3 dificuldades básicas. Antes de ser missionário na Macedônia e Acaia, ele já havia evangelizado na Arábia, Síria e a parte da Ásia Menor, que são regiões marcadas fortemente pelo gentilismo. Então, lugares dos gentios muito forte, e ali já havia evangelizado. Paulo, em Gálatas, não fala que esteve na Grécia, mas somente na Síria e na Cilícia. É verdade que seu objetivo não era fornecer dados completos, mas resumir 14 anos numa frase. Contudo, é estranho que, caso tivesse ido à Europa, não o tenha mencionado. Não são as questões levantadas. Mas vamos ali para essa síntese, o outro ponto, síntese da cronologia das cartas. Então, nós temos aqui, nós vamos ver depois em cada carta, a carta pré-canônica aos Coríntios, quando e onde. Então, a possibilidade de uma carta pré-canônica. A primeira carta aos Tessalonicenses, escrita em Corinto em 51. Então, essa data aqui, 51, também tem algumas divergências, alguns vão apontar como 54. Então, que nós temos hoje como o escrito mais antigo do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, o Novo Testamento, o escrito mais antigo, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, tenha em vista sempre que praticamente a maioria das cartas paulinas, elas são anteriores aos evangelhos, ao evangelho mais velho, que é Marcos. Então, tem algumas cartas de Paulo que é anterior. Então, as menções que nós temos nos evangelhos, que já foram colocadas, então, já estava escrito em Paulo, por Paulo. De Éfeso, entre 52 e 55, possivelmente se elaborou o 1 Coríntios, a parte do 2 Coríntios. Quando a gente chegar lá, nós vamos ver essa questão da divisão das cartas. Gálatas, Filemão, Filipenses e talvez Colossenses. Da Macedônia, provavelmente em Filipos, depois que saiu de Éfeso. A primeira parte da carta de São Paulo aos Coríntios, então nota que aqui na apostila nós estamos vendo que de 10 a 13 foi escrito primeiro do que o capítulo de 1 a 9, e de Corinto, no inverno, de 56, a carta aos Romanos. E para encerrar essa primeira parte aqui, alguns marcos da atividade missionária de Paulo. Então, nós temos ali Paulo parte da Arábia para Damasco, Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso, Cesareia e Roma, quer dizer, uma cronologia das principais cidades. Paulo aprende a conhecer e a escolher cristãos dispostos a dedicar-se com entusiasmo à missão. E aí, uma das grandes, podemos dizer, novidades muito forte é o trabalho das mulheres e o empenho das mulheres. Tem clareza desde o princípio que ele foi escolhido para ser apóstolo dos pagãos. Os exegetas fazem sempre uma pergunta: por que a missão foi na direção da Grécia e não na direção do Egito? Há quem pense como que Paulo se inspira em Isaías. Então, nós vamos vendo aqui no texto algumas possibilidades e algumas indagações. E por quê? Por que ele segue? Paulo, um dos motivos também, ele era um cidadão romano de cultura grega. Então, mais óbvio, partir para a Grécia. Né? No seu discurso que nós temos lá em Atenas, teve grande sucesso. Mas foi um discurso, um momento muito importante da missão, que é o que vem depois.
Vamos lá, então, agora para os mapas, na página 47. Então, neste mapa da página 47, se vocês observarem, nós temos ali colocados todas as viagens. A primeira, segunda, terceira viagem missionária e a viagem para Roma. Não sei se quem tem colorido fica mais fácil de entender, né? Depois vocês olham no arquivo que foi mandado. Mas quando a gente pega, então, as viagens são viagens muito longas. Especialmente a última, a grande parte dela é marítima. É essa que está por baixo aqui. Então, a grande parte dessa viagem ela é marítima. Mas vamos passando a apostila para a gente ir olhando uma a uma. Quem nos fornece essas informações das viagens missionárias? Pode ser uma pergunta de prova. Quem nos fornece as informações das viagens missionárias de uma forma mais organizada? Lucas nos Atos dos Apóstolos. Então, a primeira viagem, data aproximada. Quais os anos? 46 a 48. Quem está com ele? Barnabé e João Marcos. Quem que é esse João Marcos? O evangelista Marcos. Roteiro: partido da Antioquia da Síria, passa por Seleucia, Porto, Chipre, viaja até Panfilha, ida a Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e o retorno pelo mesmo caminho até a Antioquia da Síria. Qual que era o objetivo? Anunciar o evangelho em regiões gentílicas e fundar comunidades. Então, essa viagem, esse mandado, e a qual Paulo sai, então a gente percebe que uma viagem é a mais curta delas. Ele vai e retorna pelo mesmo caminho. Neste retorno, normalmente, o que acontece? Ele percebe algumas dificuldades da sua passagem, vê que alguma coisa ali desandou, onde ele vai começar a usar isso para descrever as cartas. Na página 49, a segunda viagem. Então, a segunda viagem, nós temos o quê? A data aproximada, 49 a 52. Quem está com ele agora? Silas, Timóteo e depois Lucas. Quem é esse Lucas? Evangelista. Então, roteiro: a saída de Antioquia da Síria, visita as comunidades de Cilícia e Derbe e Listra, a travessia para Frígia, Mísia e a chegada a Troade, a travessia para Macedônia, em Macedônia, provavelmente as cidades de Filipe, Tessalônica e Bereia, desce para Caia, Atenas e Corinto, retorna por Éfeso, e Cesareia, a chegada a Jerusalém e Antioquia. Então, nós temos este trajeto. Então, já é uma viagem mais longa, é bem mais difícil. Objetivo: fortalecer as igrejas fundadas e abrir novas frentes missionárias. Se a gente olhar essa passagem, algumas cidades se repetiram. Então, mas formou muitas outras comunidades. Na terceira viagem, aproximadamente um período mais longo, de 53 a 57. Quem está com ele? Vários colaboradores, mas em especial, quem vai ser Timóteo e Tito depois? Vão ser, aliás, dois que vão receber as cartas. E olha lá no final da apostila, nós temos nesse anexo, Timóteo, bispo de Éfeso, e Tito, bispo de Creta. Então, vão ser os dois que vão acompanhar São Paulo, entre outros, né? Sai de onde? De onde saiu a primeira viagem? A segunda?
Não, a segunda viagem, a saída, Antioquia também. A primeira viagem da partida de Antioquia, a segunda de Antioquia, a terceira, quer dizer, todas elas partiram do mesmo lugar. Lembra que eu falei a importância de Antioquia, que é uma cidade, né, ali de onde São Paulo partiu para as suas 3 viagens missionárias. Passa por onde nessa terceira viagem? Galácia e a Frígia, longa permanência em Éfeso, cerca de 3 anos. Vale lembrar de um dado que é muito importante. Líbia, se fica ali 1 ano, registra-se 1 ano. Se fica 1 ano e 3 meses, 1 ano, 5 meses, normalmente, digamos assim, né? 1 ano e 3 meses, vai se registrar 2 anos. Então, esses meses quebrados, normalmente se arredondam por 1 ano. Então, pode ser 3, pode ser, mas é mais do que 2. Né? Então, não necessariamente exatos 3 anos. Ida para Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, desce para Caia. Vejam que o roteiro não muda muito. Mas vai em alguns outros lugares, mas segue mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo roteiro de viagem, digamos. Retorna pela Macedônia e Troade, passando por Assós, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, despedida dos presbíteros de Éfeso, chegada a Tiro, Cesareia e Jerusalém, consolidar os objetivos, as comunidades, combater as heresias e organizar a coleta para os pobres de Jerusalém. Então, por que a carta aos Tessalonicenses não fala de coleta? Porque se ela foi escrita em 51, já tinha escrito a carta e a coleta foi feita depois. E, por fim, a quarta viagem. Então, nós vamos tratar como 3 viagens missionárias e a quarta viagem como prisioneiro para Roma. Então, olha só a viagem mais ou menos, né? É muito difícil achar esses mapas, porque cada um está de um jeito, mas aproximadamente aqui, esses aqui é um dos mais confiáveis. Então, a data aproximada é 59 e 60. Quem que são os companheiros? Lucas e outros prisioneiros, né? Então, o autor do Evangelho, o autor de Atos. Roteiro. De onde parte? Cesareia, provavelmente. Passagem por Sidônia, ao longo da costa Cilícia e Panfilha, travessia por Mira, embarque rumo a Quinido, navegação difícil até Creta, tempestade, naufrágio na ilha Malta, prosseguimento para Siracusa, Sicília, Régio e a chegada a Puteoli, e o caminho terrestre que vai passando ao longo de toda a Itália, até chegar a parte sul da Itália, né, até chegar a Roma. Então, este é o caminho. Por qual objetivo que é a saída? Ser julgado pelo imperador. Por que ele tinha que ser julgado pelo imperador? Porque era um cidadão romano. Então, ele, por ser um cidadão romano, tinha este direito. E também aproveitou para testemunhar a Cristo na capital do Império. Então, nós temos essas viagens de Paulo. Se a gente for olhar, de viagens muito difíceis, num tempo mais difícil ainda de se realizar, mas assim ele o fez. Alguma pergunta sobre essas viagens? Não? Mas não são muito claras, né? Os nomes dessas cidades. Né? Não. E é muito variado também. Assim, se a gente quer seguir um roteiro, mais ou menos, nessa questão, o que está nos Atos dos Apóstolos, para as viagens. Mas, normalmente, quando se vai se traçar um mapa, por exemplo, eu falo que fui de Patos a Uberlândia. Então, eu sei que eu, para Patos a Uberlândia, pelo menos perto, eu passo do lado de Patrocínio. Né? Então,
Não está ali escrito, mas não traçado no mapa, vai se aparecendo esses nomes que a gente nem lembra, né, de nunca ter ouvido falar deles. Mas isso é possível. Então, vale lembrar também que quem caminha 500 quilômetros no dia, então tinha que fazer paradas. Né? Então, são as possibilidades. Esse campo bíblico é muito interessante nesse sentido, né? Aquilo que nós temos como dogmática, como doutrina, também em Bíblia nós temos muito essa parte do campo das possibilidades. Em que ponto que se aceita as possibilidades? No ponto em que não fere o entendimento global da Sagrada Escritura. Não dá para afirmar alguma coisa, por exemplo, uma hipótese levantada. Quarto evangelho, quem é o discípulo amado? Madalena, uma hipótese levantada. Mas não se sustentou, por quê? Ela não estava na última ceia. E o discípulo amado estava na última ceia. Então, é uma hipótese, mas que não se sustenta. Então, tem que ter, por exemplo, hipóteses que vem sendo discutida a questão do período cronológico da tradição javista. Já tem mais elementos para se questionar se realmente era aquele período que se foi colocado. Mas até hoje, ainda o que se defende é do período de Salomão, né, do tempo dos reis, a tradição javista. Então, ainda não se tem elementos suficientes para questionar mesmo, né? Assim, para falar, não, vamos mudar a posição. Vamos passar para o último ponto dessa aula de hoje, né? Que são alguns temas da teologia paulina. Então, o que nós vamos ver dessa parte, essa primeira parte toda, esse monte de páginas aqui, 50 páginas? Ela é uma parte mais difícil, mais chata, mas ela é importante a gente ter uma noção de mais ou menos como se deu os fatos, né, como se aconteceu, como que Paulo se movimentou, para que a gente possa entender agora, a partir da próxima aula, que a gente já vai começar, a estudar carta a carta. Então, se a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, onde ele estava, qual o contexto? Então, por quê? O que tem nessa cidade? Qual é o público que está ali? Quais os destinatários? Os temas tratados, os temas teológicos tratados nessa carta, por que eles são colocados? Às vezes a resposta está lá nos Atos, do porquê que Paulo escreveu daquela forma em determinada carta. A comunidade de Corinto estava passando por tal e tal coisa. Aí vai ler a carta São Paulo aos Coríntios e a gente percebe que realmente aquilo que está apontado lá nos Atos é o que está colocado na carta. Então, essa questão, essas divergências ou convergências que existem, mas no seu geral, elas nos dão um entendimento bom. Mas isso depende mais de estudo, né? Não é fácil querer condensar isso em poucas aulas. Mas vamos lá para ver alguns temas da teologia paulina, porque vale ressaltar que Paulo, então, como ele é um dos primeiros a escrever os escritos do Novo Testamento, logo é um dos primeiros a fazer teologia dos assuntos necessários. Então, vamos lá. A teologia paulina é rica e abrangente, resultante da experiência de Paulo com Cristo ressuscitado e de sua missão nas comunidades cristãs do mundo greco-romano. Seus escritos, permeados por uma visão pastoral e missionária, abordam questões centrais da fé cristã, entre os principais temas que nós vamos ver aqui. Qual que é um elemento importantíssimo que nós já vimos, e pode ser até uma questão de prova? Quais são as três principais desse mundo da cultura em que Paulo está envolvido? A hebraica, nós temos a língua hebraica. Qual que é a língua hebraica? Ela era a língua religiosa. Então, o hebraico é a língua religiosa. Nós temos a língua grega,
que era a língua cultural. Esta terra foi tomada, e aí ela foi tomada, e a sua colonização obrigou o povo a falar a língua grega e a viver a cultura grega. Isso nós chamamos de cultura helênica. E a outra cultura, outra língua, que é o latim, que era a língua do Império Romano. Né? Na verdade, o latim, ele era a língua falada, escrita dos documentos romanos. Então, nós estamos falando de uma pessoa que conhece o hebraico, conhece o grego e também o latim. Então, dentro dessa, e o aramaico, que era a língua que o povo falava. Então, dentro dessa cultura, era muito claro que aqui já começa por Paulo a colocar uma religião, que era uma religião semita, quer dizer, uma religião hebraica, nós temos aqui, com uma cultura grega. Então, começa a unir esses dois mundos aqui, que não era muito fácil, que vai se estender com grande força logo no início da igreja. Mas aqui já temos a partir de Paulo. Por quê? Paulo conhece o que diz a lei e os profetas, mas também conhece o povo a quem ele vai evangelizar. Então, daqui já vai surgindo alguns conflitos entre uma cultura e outra, e ele já precisa colocar. E é isso que, dentro da teologia paulina, ele vai se desenvolver nas cartas. Então, vamos lá. Primeira questão. Teologia e antropologia. Vocês estão tendo a disciplina de antropologia. Então, vai ajudar bastante isso. Porque, para Paulo, toda reflexão teológica parte da ação de Deus na história, revelada plenamente aonde? Em Jesus Cristo. Então, olhando na história da salvação, desde a criação do mundo, nós vamos colocar como Abraão, Deus vai se revelando até se revelar plenamente aonde? Em Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo a revelação plena do Pai. Então, aqui, já vamos vendo uma questão que vai fundindo essas duas culturas. Ele vê Deus como um único Senhor, Criador e Redentor, que age soberanamente para salvar a humanidade. A antropologia paulina, ela é marcada por uma visão relacional. O ser humano é criado para viver em comunhão com Deus, mas o pecado rompeu essa relação. Então, a comunicação direta entre o homem, sua criatura por excelência, e Deus é rompida pelo pecado. Então, o pecado, ele rompe. Aí, Paulo descreve a condição humana sem Cristo como escravidão e morte. Pecado é a morte. Qual que é o prêmio do pecado? A morte. Então, mas como que isso é revertido? Então, a sua dignidade restaurada pela graça mediante a fé. A vida humana só encontra sentido quando se reconcilia com Deus através de quem? De Cristo. Então, o homem foi feito como seu abundante da graça de Deus, mas o pecado rompe, e esse rompimento só é possível ser superado e restabelecer a graça através de Jesus Cristo. Então, nessa relação direta do homem com Deus, o homem o ser para Deus, o homem o ser com Deus, então, mesmo com o pecado, mas o pecado ele é vencido pela morte de Cristo na cruz, então há possibilidade de retornar à graça. Outro ponto, então, a cristologia, a soteriologia. Soteriologia é a salvação. Então, a cristologia de Paulo, e é impossível, nossa disciplina, nós temos, a de vocês também, acredito, é cristologia e soteriologia. Porque não dá para falar de Cristo sem falar da salvação. Então,
de Paulo é profundamente ligado à soteriologia. Jesus é o Filho de Deus, o novo Adão, o Senhor, Salvador. Sua morte na cruz é um ato redentor, que expia o pecado e reconcilia a humanidade com Deus. Então, a morte de Cristo, ela, dentro deste propósito da história da salvação, é o ponto da redenção, da salvação. Então, para Paulo, a salvação é o dom gratuito de Deus, recebido pela fé e não pelas obras da lei. Aí vem aquela questão, aquela discussão sobre se São Tiago contraria Paulo. Porque o que São Tiago vai dizer? Que basta a fé sem obras. Enquanto Paulo, mas aí, mas então não é contradição ao outro. Não, nós precisamos ver o quê? Várias questões, que não é o caso aqui. Mas nós temos que ver a questão de contextos, relação, a quem foi escrito, né? Então, mas uma coisa eu asseguro a vocês é que um não está contradizendo o outro. Há sentido de um e do outro. Outro ponto, pneumatologia e eclesiologia. Então, o Espírito Santo ocupa um papel central na vida cristã, especialmente porque após a morte de Cristo, a sua ascensão, quem vai agir por meio da igreja? O Espírito Santo. Por isso, essa relação de pneumatologia e eclesiologia, que a ação da igreja é a ação do Espírito. Por isso que quando o Papa morreu, o que nós fizemos? E o mundo inteiro com muita força? Rezar, pedindo ao Espírito Santo que nos enviasse o pastor. Então, assim, às vezes os cardeais podem não ouvir a voz do Espírito, mas nós rezamos, e eles também, querendo isso. Assim, por exemplo, você comentou que Paulo tinha essa Tiago. tinha essa divergência com relação a citar uma coisa relacionada ao tema, né, nesse caso. Por exemplo, no caso de Tiago, ele tinha conhecimento um pouquinho do que ele tinha falado, né, agora, o Paulo, às vezes, não tinha esse conhecimento que Jesus falava, assim, ó, você cuidar dos meus, você está fazendo a mim. Então, mas eu tenho que repetir a pergunta para quem está em casa estudar. Então, sobre a pergunta é a questão de que aquilo que Paulo afirma em relação a Tiago, como Tiago já tinha uma convivência mais com Jesus, e Paulo não teve essa convivência, né? Mas a questão, ela é propriamente o motivo que se escreve isso. Porque nós estamos diante de uma época que começa a formar as heresias. E aí, nessa questão das heresias, muita gente começa a pensar, entre elas, por exemplo, que bastava o conhecimento. Então, não importava a vida que eu levava. Eu podia ser a pior pessoa, mas se eu conhecesse, tivesse conhecimento daquilo que é Deus, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele falou, já bastava. Aí vem a questão da fé. Por quê? Se preocupava muito com outras questões, especialmente em Paulo, com a vinda iminente de Jesus, que já estava próxima, e não queria fazer, e achava que essas coisas bastavam. Aí vai mostrar que a fé, ela é essencial para a salvação. Porque sem fé não adianta as outras coisas, né? Eu acredito que nós vamos tocar nesse ponto em alguns momentos, mas se a gente não tratar disso diretamente, depois até o final do curso a gente retoma um pouco isso. Mas assim, são contextos muito diferentes eles. E outra coisa, há muita discussão. Tanto que Lutero, quando ele vai formular o seu cano, ele fala que a carta de Tiago é uma carta de palha, né? Porque a carta de Paulo não convinha, mas ele não tirou ela do campo protestante, ela mantém. Quer dizer, ele viu o sentido dela, né? Outro ponto, então, já não terminar, que vai bater o sino, ética e espiritualidade. A ética de Paulo é inseparável da experiência da graça. Então, o comportamento cristão não é mera obediência às normas, mas resposta agradecida a Deus. E aqui se fundamenta essa questão do porquê da fé.
E a escatologia paulina combina a tensão entre o já e o ainda não. A salvação já foi inaugurada na morte e ressurreição de Cristo, mas aguarda sua plenitude na parousia. E aqui nós estamos falando de um povo que está esperando a parousia para logo. Né? E um dos grandes conflitos vai ser e aqueles que estão morrendo antes de Cristo voltar. O que vai acontecer com eles? E a missiologia, que é um ponto essencial, Paulo é um dos maiores missionários que nós temos na Sagrada Escritura, e por isso um ponto importantíssimo dentro dessa reflexão missionária. Tá certo? Pessoal de casa, então fique com Deus, bendigamos ao Senhor. Uma boa noite a todos. Seu cansado, então. Vamos rezar, então. Pedir ao Espírito Santo as luzes necessárias, para que nossas mentes sejam abertas, nossas dúvidas também sejam abertas. Que assim possamos compreender melhor que nós rezamos, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós vivemos, que é a verdação do nosso coração. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E a em vós e tudo e ore, ore, Divino Espírito Santo, em nome do Pai e do Espírito Santo, louvado seja nosso Jesus Cristo. É a Mimi? A Mimi. Não. Estão aí acompanhando a expressão dos meios sociais. Deus nos abençoe e nos proteja. Denise, Emílio, Júlia, Irene, Maria José, enfim, todos que aí estão. Muito obrigado pela presença e vamos lá para mais um dia na nossa aula. Então, querido, como nós conversamos na última aula, nós tivemos liturgia, o que é liturgia e o que não é liturgia. E definimos que hoje nós vamos ver um pouco sobre a sacrostante de contínuo. Imprimiram, trouxeram, leram, espero que tenham isso.
Não deixe que minha ira pairar sobre o Senhor. Você é tão... Bom, enfim. Pois não. Não estão escutando? Tá dando eco. Tá muito ruim. Melhorou? Melhorou? Não? E agora? Parecia que tem alguém conversando, sabe? Junto. Espera aí. Só um instante. Vamos fazer silêncio aqui só para mim ver se vai melhor. Melhorou? Melhorou? Então tá melhor o áudio, né? Então, beleza. Pois então, então, como nós havíamos falado, é impossível nós estudarmos liturgia em pleno século XXI, numa vivência pós-conciliar, pós-concílio Vaticano II, e não passarmos por aquele que é o documento mais importante depois, fruto do concílio, que é a Sacrosanto Concílio. Mas, antes de nós pegarmos o texto da Sacrosanto Concílio, para nós começarmos a esmiuçar um pouquinho, eu queria comentar com os senhores algumas ponderações sobre liturgia que ficaram pendentes na nossa aula passada, mas que faz muito bem a gente recordar. Na igreja, nós temos o que nós chamamos de, talvez, lema, talvez, bordão, talvez, uma frase muito característica quando a gente fala sobre liturgia. E que, em certa medida, resume a essência daquilo que é a liturgia na vivência da comunidade. E é a seguinte frase. Lectorandi, lectere. Latim. Poderíamos traduzir da seguinte forma: a lei da oração, o que nós rezamos, nós cremos. Cremos o que rezamos. Rezamos o que cremos. Então, o que é que nós cremos? Em suma, se fôssemos definir, em Jesus, que se encarnou em nós, veio que veio nos redimir. Sendo assim, já que nós cremos nisso, nós rezamos. E aí tem outro ponto muito interessante. Já que nós vamos trabalhar, estamos aqui conversando um pouco sobre oração, o que os senhores entendem como oração? Pode entender? Tem medo de ser feliz? O que vocês entendem como oração? Intimidade com Intimidade. Vamos ficar. Mas tem uma palavra que é essencial que nós falamos. Também. Vamos colocar isso aqui. Criança, fé. Mas só tem uma palavra. Entrega. Entrega.
E, em suma, sintetiza tudo isso. De uma forma que, às vezes, a gente poderia até pensar que é pequeno. Mas por quê? Reparem o seguinte: quando nós conversamos com Deus, nós falamos para Ele, pedimos, mas nós também, às vezes, agradecemos. Mas nós não só fala com Deus na oração, não. Ele também vê ou escuta. E diálogo é isso. Um fala, o outro escuta. O outro fala, eu vou escutar agora. E é isso que acontece com Deus. Mas para Deus conosco, não fala como a Dona Maria fala comigo. Não fala como o Fernando vai conversar comigo ali, talvez no intervalo. Não fala como eu estou aqui falando com vocês. Não é assim que Deus fala. Deus fala de diversas maneiras. Claro, às vezes uma pessoa do irmão, às vezes num gesto, e em tantas outras formas. Mas Deus também fala no silêncio. Lembram da passagem do profeta Elias, que Elias estava na caverna esperando Deus voltar? Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Veio o vento forte, Deus não estava no vento forte. Veio a chuva torrencial, não estava Deus ali. E veio uma suave brisa silenciosa. E Deus estava na brisa. O que é isso? Esse é na pequenez, naquilo que a gente consideraria como mais irrisório, como mais desimportante, é que Deus fala. E a oração quer que é o intercessor e quer que é o. Se eu falo com Deus, é claro que Deus vai me escutar. Mas existe um momento, e tem um momento que eu devo me colocar no lugar de ouvinte e escutar aquilo que Nosso Senhor tem para falar comigo. Isso é intimidade, isso é comunicação, isso é confiança, também é fé e também é entrega. Oração é isso, tudo isso aqui, mas sintetizado na palavra diálogo. É escutar e falar. Próprio nosso Evangelho. Se vós, que sois humanos, sabeis das coisas boas do vosso filho, porque se seu filho te pedir um pão, você não vai dar um escorpião. Quanto mais Deus, que é a bondade suprema, vai dar aquilo de melhor para vocês, quando você pedir. E o que Deus nos oferece é sempre o melhor. Apesar de que, às vezes, a gente acha que o melhor é o que a gente quer. Mas, graças a Deus, Deus não tem a visão de mundo que nós temos, que é a de agora. Deus vê adiante. E Deus não concede, às vezes, mais de vezes, ele não concede o que a gente pede. Mas ele concede uma coisa muito melhor, que aqui a gente não reconhece. Mas a gente vai ver lá na frente aquilo que Nosso Senhor teria de melhor para nos oferecer. E vamos entender por que foi que ele nos deu aquilo lá atrás. Que às vezes a gente, como crianças birrentes, viviam chorando, gritando, falando: ai meu Deus, por que isso? Porque não era o que eu queria, não era o doce que eu queria. Mas Deus me deu um doce muito melhor. Um banquete, na verdade. Então, isso é oração. Diálogo. Diálogo. Se alguém ainda não está entendendo isso, aprendamos. É preciso eu falar, mas também é preciso escutar que Deus tem para falar comigo. Tá bom? E assim é que a gente pode, de fato, afirmar essa frase e dizê-la com propriedade. A lei da oração é a lei da fé. A lei do que eu creio. Se eu não tenho fé, eu não tenho crença. E eu vou rezar o quê? Bobagem. Vou falar com Deus do quê? Bobagem. Então, tenhamos isso guardado no coração. Outro ponto que eu queria falar com os senhores é a respeito de que... Onde que eu anotei aqui?
é que a liturgia, como diz os senhores, ela é aquilo que a gente crê. Cremos em Jesus, tudo bem. Mas cremos em Jesus que se entregou por nós. Cremos em Jesus que se encarnou e fez dar a vida. Olha que coisa mais complicada, né? De envolver com os olhos. Tem a fé. Os olhos fora da fé. Um deles. E se reflete e se humilha na pessoa da criatura, torna-se não criatura, né? Mas também se torna um pouco mais, mas também tem algo de Deus que vem um pouco. Parece um fracasso de Deus, mas é algo. É algo. E assim, como nós oramos, rezamos aquilo que nós cremos, nós temos que Deus e a paz conosco. Então, nós cremos naquele Deus que ama tanto a gente que se entregou por causa de uma cruz. Ama tanto a gente que foi capaz de evangelizar como ninguém nunca antes tinha evangelizado. Mas esse Deus, ele não só ama com a vida, mas ele também amou com a própria morte. Então, nós temos um caráter aqui da morte do Senhor. Mas só que nosso Senhor nos amou tanto que não se findou o seu amor na frieza de um túmulo. Não. Ele ressuscitou. Sua ressurreição gloriosa. Inteligência com fé, resgatam aqueles que já que antecederam a ele nessa passagem de morte e vida e levam a todos para aquilo que Deus um dia lhes prepara. Isso não tem pressão de fé. Então, faz morte e ressurreição. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é aqui que está o centro da liturgia. O centro da o centro da liturgia é a vivência do mistério pascal. Quando vamos à missa, a missa não é simplesmente um memorial do Paulo. É errado nós pensarmos nessa teologia. Que a missa é simplesmente um memorial do Paulo. Só isso. Lucas, Perdão, diga. tá muito ruim o som para nós, tá cortando, dando eco, a gente não tá entendendo nada. Mudou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui se é a internet. Vou trocar aqui a conexão para ver se melhora.
Melhorou? Oi, som, teste. Estamos... Parece que sim. Parece que melhorou? Então, qualquer coisa, vocês abram aí o microfone e me falem, porque senão eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo. Joia? Então, vamos. Tranquilo aí, então? Estão me ouvindo? Tá certo. Sim. Então, a liturgia não é apenas um mistério, a gente não só celebra a morte de Jesus, nós também celebramos a ressurreição. Celebraremos apenas a morte de Jesus que vai ser enterrado para no mas não, Cristo ressuscitou. E há alguns teólogos que dizem que também não é, a gente não para só na ressurreição, porque nosso Senhor não ficou aqui na terra, nosso Senhor não ficou aqui. Então, ainda e a ascensão, que também é enquadrada nessa vivência do mistério pascal de Cristo. Então, o que é que a liturgia celebra? Qual é o tema da liturgia? O mistério pascal de Cristo. É isso que nós celebramos. Seja na memória de um santo, seja no Natal. O Natal, nós temos brincar para quê? Para nos redimir, não foi? Então, aqui já tem um vislumbre do mistério pascal. Na própria quaresma, nós já vislumbramos o mistério pascal por inteiro. Na vida do santo, os santos só são celebrados por causa de Cristo. Por causa de Cristo nós temos. Então, porque foram pessoas que se despojaram inteiramente de si, morreram para si e renasceram para Cristo. Como de São Paulo, que eu estou estudando. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, os santos só são por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio imprimir uma vida de santidade em todo ser humano que a ele abraça, que abraça a fé com firmeza e com fortaleza. Tranquilo até aqui? E aqui no centro da liturgia, que é o mistério pascal, nós temos a vivência de todos os sacramentos. Se nós pensarmos no batismo, estamos aqui. Se nós pensarmos no batismo, estamos aqui. Se nós pensarmos no matrimônio, estamos aqui. Tudo é o sacramento. E aí nós temos a definição do sacramento, são sinais sensíveis de Cristo. Essa é sinais sensíveis de Cristo na nossa vida. Assim é com a missa, né? Assim é com o sacramento do matrimônio, da ordem, enfim, tudo. Tudo é sinal sensível. Por que é sensível? Porque também é visível. No sacramento não acontece sem fórmula e sem matéria, como creio eu que todos estão estudando. Então, fórmula e matéria. O sacramento necessita de, por exemplo, sacramento do batismo. Qual que é a fórmula? Eu te batizo, fulano. João, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qual que é a matéria do batismo? Ah, percebe? Tudo é reflexo de matéria e forma quando se trata de alimentos, que são sinais sensíveis de nosso. E aqui a gente já vai ter um vislumbre da liturgia e da presença de Cristo na liturgia. E assim por ser, a liturgia também é uma ação trinitária, uma ação direcionada ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Isso é importante de gravar. Então, vai aqui. A liturgia, ela tem uma ação trinitária.
ela é encaixada ao Pai, no Filho. Pronto, tá. Ok. Ela é realizada ao Pai, no Filho e no Espírito Santo. Olha, por nosso, lembra da doxologia final? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Olha, agora é assim. Boa colocação. Então, tudo é realizado ao Pai, na pessoa do Filho e pelo Espírito Santo. Sim, as mais são todas, né? Todas as coisas. Sim, nós vamos ver, pegar a na liturgia de uma forma mais sistemática. Então, beleza? Tranquilo até aqui? E assim, gente, nós vamos ver que a celebração ela é comunitária, como eu disse para os senhores na nossa última aula. Não é privada. Ela é comunitária. É na intenção de toda a Santa Igreja, de todo mundo, de todo mundo. E assim sendo, a liturgia, por ser uma ação comunitária e por ser uma oração, ela é um diálogo. Se os senhores não falaram isso, quando a gente pegar isso, especialmente assim, de uma forma mais sistemática, há momentos que só o padre fala e há momentos que só o povo. Por exemplo, início da missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa hora o povo está todo calado, porque o padre, na pessoa de Cristo, está exercendo a sua função. E o povo aclama o quê? Amém. Aí o padre vem, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de... Agora me foge da memória. Mas se o Senhor está muito bem, o que o povo responde? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o que é o diálogo? Um fala, o outro escuta. Outra hora o outro fala e eu escuto. Assim é o nosso Senhor da mesma forma. Entender? Então, eu acho que eram essas considerações que eu queria deixar para os senhores antes de nós entrarmos de uma forma mais direta nessa questão do conflito. Então, vamos pegar o texto dessa função do contínuo para a gente poder e eu sair um pouquinho. Os senhores leram? Leram um pedaço? Quando foi dada essa constituição da Sagrada Família? Sabem? Concílio, mas mais especificamente, está lá no final, na página 21, no dia 4 de dezembro de 1963. 4 de dezembro de 1963. Por ocasião dos 50 anos do Concílio Vaticano II, os senhores lembram o que aconteceu na igreja? Ano da fé. Proclamado pelo Papa Bento XVI. Isso, os documentos. Então, o Papa Francisco, o Papa Bento, proclamou o ano da fé, lá no ano de 2013. Iniciou-se em 2012 e culminou em 2013, para fazer memória dos 50 anos do Concílio Vaticano II.
Mas tá bom. Assim, nós temos aqui em nossas mãos a Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, que é sobre a Sagrada Liturgia. Mas o que a gente deve ter em mente quando a gente trata da Sacrosanto Concílio? Não foi feito. E também não é por acaso que quando a gente fala em Concílio Vaticano II, a primeira coisa que nos vem à mente é a missa. Foi o primeiro documento do Concílio Vaticano II, foi a Sacrosanto Concílio, sobre a liturgia. Claro, a Sacrosanto Concílio foi muito também além da liturgia, em muitos aspectos, né, em questão de formação e tudo mais, mas só que é mais possível para a gente, nós que mais temos contato com a liturgia, com a missa, ficou mais visível o concílio. Aí, quando eu pergunto para os senhores, o que é que os senhores entendem do Concílio Vaticano II na missa? Ah, porque deixou de rezar em latim, passou a rezar na língua, isso é, no Brasil, em português, na Espanha, em espanhol, na Itália, né? Ou então, o padre deixou de rezar para a gente de costa e passou a rezar para a gente de frente, versus del passou para versus forte, a de oriente passou para, digamos, a ocidente. Então, tudo isso, né? Só que também, se a gente parasse para pensar, a gente veria que até aquele então, a Bíblia não era do contato do povo, assim. Não havia a Bíblia traduzida como nós temos hoje. Então, a tradução das Sagradas Escrituras é recente, fruto do Concílio Vaticano II, posta nas mãos dos senhores. Coisa que a gente, às vezes, não tinha muito contato. E outra coisa, na missa, liam-se pouquíssimos textos da Sagrada Escritura. Hoje, nos dias atuais, se a gente pegar, a gente lê praticamente a Bíblia inteira, a essência de tudo, em 3 anos. Anual, talvez, eu não sei. Onde, no anual, a gente, em cada um desses anos, a gente vê passagens próprias de cada evangelista, e João, em ocasiões assim especiais. Então, se nós formos à missa nesses 3 anos, todos os dias, nós vamos ver a liturgia, a Sagrada Escritura, vamos lê-la, entre aspas, em quase que integralmente em 3 anos. Perfeito? Já tinham tomado conhecimento dessa informação? Então, a Sagrada Escritura foi um ponto fundamental para o Concílio Vaticano II, e que bom que o áudio aí melhorou para os senhores. Aqui na página 1, nós não vamos ler de forma sistemática, mas eu vou alguns pontos aqui ressaltar, e se os senhores tiverem dúvida, inclusive os senhores aí do ambiente virtual, podem perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu clamo a misericórdia divina e respondo a principal. Porque o pobre coitado aqui não sabe tudo, não, graças a Deus. Senão eu ia ser mais soberbo do que eu sou um tiquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Acho que esse primeiro parágrafo aqui é importante a gente ler. O fim do concílio e sua relação com a reforma litúrgica. Parágrafo 1º. O Sagrado Concílio propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo, às instituições susceptíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Mas por que a liturgia? Porque a nossa vida toda é direcionada à liturgia. Como eu disse para os senhores na aula passada, a gente nasce na liturgia e morre. A gente nasce e morre ou com as exéquias ou com a missa de conferência. E que tem exéquias, que tem encomendação. Então, a gente nasce e morre na liturgia. Por quê? Porque a liturgia tem como centralidade a pascal do Cristo. E o que isso significa? Nossa redenção, nossa salvação.
Então, a gente nasce dentro da liturgia e morre dentro da liturgia. E para quem teve a graça, digamos assim, até uma exegese que eu faço, digamos, diga-se de passagem, mas desde a concepção humana do ventre materno, já é vivendo a liturgia quando os nossos pais abraçaram o sacramento e se entregaram diante da presença divina de Deus, vivendo que um dia se confiar em viver. Então, para vermos a beleza, a vida que nasce e a vida que fenece na liturgia, na liturgia. E aí nós vemos aqui, mais adiante, aplicação aos diversos ritos. E aí nós vamos lá no parágrafo 3º. Entende, portanto, o Sagrado Concílio dever recordar os princípios e determinar as normas práticas que se seguem acerca do incremento e da reforma da liturgia. Entre estes princípios e normas, alguns podem e devem aplicar-se não só ao rito romano, mas a todos os outros ritos. Por que aqui? Os senhores sabem, rito romano é a igreja ocidental. Na igreja oriental, a igreja que vive no oriente do mundo, há outros ritos que também, alguns deles estão em comunhão com o povo. Claro que nós temos os irmãos ortodoxos, alguns ortodoxos, que se separaram, né? Se separaram da tradição apostólica, se separaram do apostolado petrino, né? Da ligação com o Papa, lá com o Filioque, no concílio de Nicéia, mas enfim, salvo engano. Mas lá nas antiguidades, mas o que eu digo isso para os senhores? Não é só o nosso rito romano, que é o que nós temos aqui no Brasil, na América Latina inteira, na Europa, nos Estados Unidos, na América como um todo. Não é o único rito, o romano, que existe e que está em comunhão com Roma. Nós também temos outros ritos, como eu poderia aqui elencar o rito alexandrino, o rito armênio, o rito bizantino, também acho que é Ciro ou é Siríaco oriental, me falha agora a memória, também tem um ocidental, e tantos outros, ambrosiano, mas que são frutos da comunhão com Roma, da comunhão com o Sumo Pontífice. O que é isso, ter comunhão com o Sumo Pontífice? É estar subordinado à autoridade petrina de São Pedro, e aqui no caso, na pessoa do Papa Leão XIV. Certo? Então, essas igrejas particulares de ritos próprios, o direito canônico denomina como suiures, ou seja, que são autônomas, mas tem comunhão com. Só que, aqui como a Sacrosanto Concílio vai afirmar, é especialmente para o rito romano, a Sacrosanto Concílio. Tanto que, em alguns momentos, né, aqui, portanto, Sagrado Concílio, entre esses princípios e normas, alguns podem e devem aplicar-se não só ao rito romano, mas a todos os outros ritos. Entendendo-se que os outros ritos têm práticas próprias e que não foram abolidas. Perfeitamente? Então, aí nós entramos no capítulo 1º da Sacrosanto Concílio, que é os princípios gerais, e aí nós vemos a natureza da Sagrada Liturgia, sua importância na vida da igreja. E aí nós temos Jesus Cristo como Salvador do mundo, que salva o mundo por seu sacrifício e também pelos sacramentos. Isso daí eu vou dar a leitura dos senhores. Também nós temos Cristo com sua presença na liturgia e que salva. Aí eu quero que os sacramentos salvam. Os senhores já ouviram falar aquela célebre frase, fora da igreja não há salvação, de Santo Agostinho? Por que fora da igreja não há salvação? O único meio de salvação que nós conhecemos, são as vias do sério sacramento.
único meio conhecível de salvação são os sacramentos, a vivência dos sacramentos. Deus tem formas misteriosas e inúmeras de nos salvar, que nós não compreendemos. Mas a gente vai apostar no escuro? Sendo que a gente sabe qual que é o caminho certo? Se eu sei que, pegando aqui essa rodovia, que eu não sei o nome, mas que vai para Patrocínio, eu sei que para mim chegar em Guimarães, eu pego aquela estrada, eu vou ir ali por rumo de Presidente Olegário, que eu não sei que eu vou pegar o sinal. Não vou. Qual é o caminho que eu conheço para chegar em Guimarães? Por Patrocínio, a estrada de Patrocínio. 365, olha, ó. Então, eu não vou pegar a 040, lá que liga Brasília ao Rio de Janeiro, para mim ir para Guimarães. Porque eu não sei se eu vou chegar. Não sei se eu vou chegar. Ou posso dar 1 milhão de voltas por aí. Até chegar em Patrocínio, talvez, e entrar onde aqui eu poderia ter entrado e chegar em Guimarães. Entenderam? Então, por isso que a gente argumenta, e Santo Agostinho argumentou, que fora da igreja não há salvação. Nós não conhecemos outros caminhos de salvação, a não ser a vivência do mistério pascal de Cristo. Perfeito? Então, essa presença de Cristo na liturgia que nos salva, especialmente nas ações litúrgicas, quer na pessoa do ministro, quer e, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Aqui se trata da vivência da missa. O sacerdote que em persona Christi nos salva, trazendo a salvação, sendo pessoa de Cristo, mas também nas matérias, sobre as espécies, melhor dizendo, do pão e do vinho eucaristizados, sagrados, que não são mais pão e nem vinho, mas são corpo e sangue do Senhor. Nossa vida, nossa salvação, nosso sustento, nosso remédio contra o pecado. Então, para a gente ver a importância dos sacramentos na caminhada rumo ao céu. Tudo que nós vivemos na igreja não é para a gente ficar aqui maravilhosamente bem eternamente no mundo, não. É pensando na vida futura. É pensando na vida futura. Nós não somos deste mundo. Celebramos uma liturgia aqui nesse mundo, vislumbrando a liturgia eterna e perene que nós vamos realizar no céu diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. Nossos passos aqui na Terra são conduzidos à eternidade. Não somos seres deste mundo. Não nascemos para este mundo. Não foi para viver aqui eternamente que nós viemos. Não. Nós estamos aqui para mostrar a Deus o quanto nós o amamos e o quanto nós queremos bem, o adoramos, o reverenciamos, e que assim nós queremos fazer com ele face a face no céu da eternidade. Onde, face a face de Deus, só veem os santos, os justos, os eleitos, os que passaram pela grande tribulação e se mostraram vitoriosos. Amém? Aleluia. Então, aqui ainda no parágrafo 7º, lá no terceiro subparágrafo do parágrafo 7, nós temos assim: com razão, se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. E isso é importantíssimo. A liturgia, anotem, grifem, guardem isso aí, porque é excepcional ter diante dos nossos olhos essa função ministerial sacerdotal de Cristo na liturgia. Não vou nem escrever isso, porque senão eu vou demorar um pouquinho, nosso tempo já muito. Mas aqui está o coração do que é liturgia. Exercício da função sacerdotal de Cristo. Por quê? Porque nela, na liturgia, os sinais sensíveis significam que cada um, à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Então, o sacramento do batismo, na sua maneira, realiza a minha santificação, fazendo com que morra a criatura
e nasça o Filho de Deus. Aliás, a título de curiosidade, para encerrar essa aula, que não dá mais para ir adiante, agora, eu me lembro, amigos, a senhora saberia me dizer o que é o batismo? Aquele que está nos entrega de Deus. Isso. Mas os senhores nunca esquecerem que é o batismo, eu vou contar uma historinha que aconteceu. Eu moro em São Paulo e eu ia sempre à missa às 7 horas da manhã, dia de semana, na catedral. E aí, um dia, eu estava lá, tinha chegado um pouco mais cedo para a missa, como sempre, e dá texto. E aí, entrou um cachorro na igreja. E esse cachorro corria para um lado, corria para o outro. Olha aqui, ó, vai no papel. Esse cachorro corria para um lado, corria para o outro, e fazia aquela algazarra dentro da igreja. Esse cachorro de rua. Aí uma dona, muito, assim, requintada, assim, não no sentido de ser rica e tudo, mas assim, de elegância, de fineza, de trato, de educação, foi lá e enxotou o cachorro para fora. Para fora. Bagunça que não. Mas eu é porque não tenho uma amnésia da dona Cecília, Sacramento. Cecília Sacramento. E aí ela foi ficar para fora. Nesse que ela estava tocando, veio uma outra mulher e falou assim: como pode a senhora fazer uma coisa dessa? E dona Cecília, abre um parênteses, foi catequista há muitos e muitos anos. Catequista de quando a catequese não era nem chamada de catequese, era chamada de catecismo. Que era assim: quem é ele? É o Espírito perfeitíssimo e eterno adulterado da terra. Desse modelo. Antiguíssima, dona Cecília. E aí, milenar. Aí, aí veio uma senhora, uma outra mulher, questionar: mas como a senhora vai pôr o cachorro para fora? Isso não é possível, não pode acontecer uma coisa dessa. O cachorro é filho de Deus, só com o Ela falou assim, a dona Cecília, com toda aquela elegância também: minha senhora, a senhora conhece esse povo? Ela falou assim: conheço. Pois é. O cachorro, o gato, o papagaio, o avestruz, a girafa, a galinha, o marreco, o reco-reco, não são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Porque o que nos confere o grau de filhos de Deus, da adoção filial de Deus e paterna para conosco, é o sacramento do batismo. Coisa que cachorro nenhum recebe, coisa que vaca nenhuma recebe, coisa que rato não recebe. Então, o que é o batismo? É o sacramento que nos torna filhos de Deus. Antes do batismo, nós somos apenas criaturas, queridas e amadas. Mas com o batismo, nós somos mais que criaturas. Nós somos filhos, bem amados do Pai Eterno dos céus. Amém? Nossa Senhora, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado aos senhores da igreja virtuais, obrigado aos senhores e até a nossa e assim eu não posso.